não tenho a menor dúvida de que, se nós olharmos a história, nenhuma sociedade que é baseada no seu sistema produtivo, na circulação de riquezas, sobrevive sem um certo padrão de previsibilidade e segurança jurídica. É impossível. Ou seja, o mundo negocial, ele exige que as pessoas que participam das relações saibam minimamente o resultado que podem ter se celebrarem negócios. Uma sociedade que não gera segurança, que gera regras diferentes a cada momento, é uma sociedade que não tem condições de prosperar na perspectiva relacional negocial. Claro. Sistemas produtivos que não têm essa característica, como, por exemplo, o feudalismo, não precisavam disso. O senhor decidiu o que bem queria, na hora que bem entendesse, cobrava as taxas que quisesse daqueles que passavam pelas suas estradas. Mas, numa sociedade capitalista, cujo o cerne do sistema produtivo diz respeito à atividade negocial, a previsibilidade jurídica é algo indispensável. E é por isso que se afirma que a segurança jurídica é um dos princípios basilares dos ordenamentos jurídicos modernos. Muito bem. É claro que se coloca para nós, diante de hoje, um grande desafio. O mundo mudou. Muda numa velocidade que a tecnologia impõe e que o processo de globalização também afirma. As relações de todas as ordens, inclusive a econômicas, têm passado por alterações impressionantes. Eu, hoje, de um celular, posso comprar um veículo à distância e já fazer a transferência bancária. Situações que, há 2 décadas atrás, são absolutamente impossíveis. E é claro que essa nova realidade global e tecnológica traz dificuldades no plano da segurança jurídica, razão pela qual os legisladores, os administradores, os normatizadores têm que sair atrás do prejuízo para poder dar esta segurança jurídica, essa estratificação. Só que existe um problema grave que eu gostaria de falar, que é muito característico de nós que somos operadores do mundo do direito, onde eu me incluo. O misoneísmo, o apego ao passado, aos conceitos antigos, e a falta de percepção do que deve ser construído a partir do que é moderno e do que é novo. Um dos exemplos que eu posso dar nesse exíguo tempo tenho diz respeito a algo que já passou aqui nos debates, que tem a ver com a ideia de soberania nacional. A formulação, o pensamento da ideia de soberania parece que ainda está lá no século XVI, quando esse conceito nasceu com Jean Baudin nos 6 livros da República. Vamos resgatar um pouquinho. O que é soberania? Soberania, me desculpem os que pensam outra coisa, não é um bem. Soberania é uma qualidade do poder político que se construiu num momento histórico, afirmando o Estado moderno e, particularmente, o Estado absolutista. Por quê? Porque é a afirmação de um poder político sobre um território, sobre certas pessoas, às quais não pode submeter a nenhum poder acima dele. Isso serviu para neutralizar a ideia do poder temporal da Igreja, e, portanto, o Estado absoluto se afirmou nessa perspectiva, como também para possibilitar que os territórios fossem divididos e separados, onde eu tenho um soberano que governa e o outro não se mete ali. Não é à toa que se fala que o Estado moderno nasceu com a Paz de Westfália, porque ali deu a certidão de nascimento para estados que, efetivamente, podiam decidir no campo dos seus âmbitos respectivos territoriais, sem que alguém pudesse intrometer-se nisto. Muito bem. É esta concepção que, obviamente, construiu algumas ideias que eram extremamente apropriadas para o século XVII, para o século XVIII, para o século XIX, mas que, nos dias atuais, nos chamam muita atenção. Uma delas diz respeito a investimentos de estrangeiros em terras produtivas. Os senhores acham, sinceramente, e eu lhes faço uma pergunta importante, o que interfere mais com o exercício do poder político? A aquisição de terras por empresas estrangeiras, mas que se submetem à legislação jurídica nacional e ao Poder Judiciário, ou as Big Techs?
que introduzem informações, manipulações, fake news, e que têm por trás de si interesses que nem sempre são os interesses daquele povo que está naquele território. É evidente que as Big Techs, elas interferem muito mais com o poder político. Elas geram a instabilização e a estabilização social. As terras, por favor, talvez no século XVIII, no século XIX, onde corsários poderiam comprar terras e lá fazer situações de desestabilização ao soberano, ou então situações das mais diversas que poderiam acontecer do estrangeiro tentando tomar conta de um outro país. Os senhores imaginam hoje algum país estrangeiro tentando dominar o outro através da aquisição de terras? Ou imaginam que isso se dá através do controle das redes sociais e da rede de informações? No entanto, vejam o estado que nós nos encontramos. A ação das Big Techs não há regra nenhuma, e discute-se muito se deve se fazer, se não deve se fazer. No entanto, os nossos juristas se debruçam sobre a ideia da soberania nacional na questão das terras, que não tem nenhuma interferência, absolutamente nenhuma interferência com o exercício do poder político real. Eis o misoneísmo. Nós aprendemos certos conceitos na Faculdade de Direito, que remontam ao século XVI, e não conseguimos mais reelaborá-los diante da realidade atual. Há até quem sugira que soberania seja um bem estatal. Não é um bem, é uma qualidade do exercício do poder político. E como o exercício do poder político no mundo globalizado, moderno, tecnológico, passa por premissas diferentes, o conceito de soberania tem que ser readaptado e readequado a essas realidades. Hoje nós temos o próprio Estado abdicando de segmentos da sua soberania na construção de uma governança global. Ou nós não temos tribunais internacionais que julgam situações delituosas por vontade do próprio Estado que aderiu a eles. Ou nós não temos estruturas supranacionais que acabam, inclusive, absorvendo atividades administrativas do próprio Estado. É um mundo diferente. Poder-se-á dizer, bem, mas então, de onde vem esse misoneísmo? Uma coisa que a vida me ensinou é que, às vezes, o misoneísmo se explica por uma paixão pelo passado, mas, outras vezes, se explica por uma paixão por interesses mundanos do atual mundo. Pessoas que, evidentemente, têm interesses em certas realidades econômicas acabam desenvolvendo ideias baseadas no misoneísmo, no apego ao passado, para poder legitimar as suas situações econômico-financeiras. Quando nós não nos damos conta disto, nós acabamos desenvolvendo um espírito atrasado, um espírito isolado, um espírito que afasta o país de um desenvolvimento global que é necessário até para a sua soberania. Porque quanto mais atrasado for um país, do ponto de vista econômico, mais submetido a injunções internas ele se coloca. Ou seja, acho que esse tipo de coisa merece uma reflexão aguda, não só dos juristas, mas dos empresários, mas dos cidadãos e das cidadãs. O que é necessário para que no Brasil mandem os brasileiros? O que é necessário? É não ter lá alguns hectares de terras comprados por empresas estrangeiras que se submetem à legislação nacional, ao nosso judiciário, ou situações outras que vêm do estrangeiro através do simples ligar de um computador ou de um celular. Eu me recordo, Denise, você vai se lembrar disso, eu fui ministro quando nós elaboramos o Marco Civil da Internet. Um dos grandes problemas, já na época, já faz algum tempo, era justamente como é que nós vamos regular a internet para responsabilizar empresas estrangeiras que façam desmandos. E isso era o problema da soberania. Por quê? Porque eu quero aplicar uma sanção nesta empresa e falo, não me submeto a você porque eu sou estrangeira. E nós vimos recentemente situações desse tipo, bastante curiosas, em que o Poder Judiciário brasileiro diz é assim que tem que ser, você tem que ter um escritório aqui porque a lei manda, e o empresário fala, não, não vou ter, não. E isso é desafio à soberania. Agora, aquisição de terras, aquisição de empresas, investimentos em território nacional, inteiramente regrado, regido e submetido ao Estado brasileiro, francamente, isto é um falso problema. É fruto, a meu ver, de uma combinação entre misoneísmo e interesses mundanos, nem sempre os mais republicanos. É isso mesmo. Muito obrigado.